Números 13. Cádiz Barneia, o mau relato dos espias. As más notícias não param, né? Sabe aquela história? Tinha um quadro na Praça Nossa antigamente que eles começavam a conversar e o Carlos Alberto perguntava, tá, e o fulano? E ele dizia, morreu. Né? E o Beltrano? Morreu. Aqui, números, nós estamos mais ou menos isso. Né? Quando tu pensa, agora eles já apanharam um monte, vai melhorar. Não. Eles não estão suficiente ainda. Eles querem apanhar mais. Eles querem sofrer mais. Né? É o exemplo da Covid. A Covid veio como um grande alerta, não mudou nada, não converteu ninguém, não mudou ninguém e está cada vez pior. Né? É só para Deus mesmo. Né? Olha só então, vá acompanhando comigo. Envio dos observadores. Os espias foram enviados por ordem divina para explorar a terra prometida. Do 1 ao 3. Isso era a aprovação de um pedido do próprio povo. Deuteronômio 1, do 19 ao 25. Dos 12 nomes dados, né, só Josué e Caleb aparecem em outra parte da Bíblia. Nessa ocasião, Moisés mudou o nome de Oséias, Salvador, para Josué. Né? Não confunda aqui Oséias com o livro lá do profeta Oséias. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ele passou a se chamar Josué, né? Que significa Salvador, libertador. Deus gostava, além de números, ele gostava do significado dos nomes. Né? Ele tinha uma preocupação com isso. Primeiro, os exploradores deviam ir ao Negueb, o estepe ao sul, e depois as montanhas na Cordilheira Central. Deus é inteligente. O caminho que ele deu para eles ir primeiro foi pela região mais difícil para se lutar. Foi para provar a fé deles. Né? Mas enfim, olha só. No fim de julho ou início de agosto, para te localizar aí na época, né? No nosso calendário é como se fosse julho, início de agosto. A época em que amadureciam as primeiras uvas. Em Escol, cacho, né? Procuraram um cacho grande de uvas. A região de Hebron é famosa pelas uvas, encontrando-se ali cachos de 6 a quase 10 quilos, muitas vezes carregados em varas para evitar que as uvas ficassem amassadas. Tinha que pendurar numa vara e em 2 levar, porque senão eram tão pesadas que se tu pegasse na mão, ela se esmagava tudo, né? Os relatos da descrença. A terra era de fato tudo o que Deus disse. Tudo que Deus falou é isso aí. Não faltou nada. Mas note o porém da descrença. Cidades com altos muros caracterizavam a antiga Palestina, conforme mostram as escavações arqueológicas, e era terra que devorava os seus moradores. Por causa das guerras que ocorriam entre as cidades na época, reduzindo-lhes a população. Caleb foi veemente em sua fé, mas a descrença geral sufocou seu conselho. Olha ali, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. É, bando de covarde, né? Poxa vida. Viram chover pão do céu, viram vir carne em abundância do nada, água no meio do deserto, e estavam com medo por causa de um povo. Né? Olha só a situação. Então, olha só. Conforme eu estava aqui comentando, né? Então, o relato dos espias. Aqui está o Rio Jordão, ó. Né?
bem no meio aqui aparece para vocês o Rio Jordão, certo? Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está o Rio Jordão. Ah. E eles vieram aqui pela esquerda. Ó. Eles vieram por aqui, ó. Aqui tava os filisteus. Era um povo muito alto, muito forte. Por isso que eles se apavoraram. Quando eles vão tomar posse da terra prometida, Josué, ele não ataca por aqui. Ele vem aqui, ó, pela direita do Rio Jordão, aqui, ó. E por último ele vai por lá. Lembra que Jericó aqui caiu com apenas falando, né? E, ou seja, então Deus testa a gente para ver se nós vamos ficar com medo ou vamos confiar nele. Então, confia em Deus. Quando o mundo estiver desabando literalmente, não entre em desespero. Lembra dos espias. Eles entraram em desespero e morreram tudo. Confia em Deus. Deixa que Deus vai fazer. E aí completamos aqui números 3. Então, 12 homens enviados para conhecer a terra de Canaã. Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Os descendentes dos gigantes e o tamanho das frutas, que eram muito grandes.